Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5. E verso 16. Vamos fazer uma leitura responsiva. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Todos, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pai eterno, te agradecemos por esse bom momento nesta manhã, e quando lemos essa escritura, permita mesmo encontrar guarida em nossos corações. Ajuda-nos em ti, tudo quanto já temos ouvido, possa, Senhor, fazer diferença para nós. Nós queremos ser sempre melhores. Ajuda-nos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos. O assunto aqui é obra da carne, fruto da carne e fruto do Espírito. Fruto da carne e fruto do Espírito. Andai em Espírito. Verso 16. 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Falando de Espírito Santo, você fica olhando na sua Bíblia. E o Espírito Santo combate contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois guiado pelo Espírito, verso 18, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. O que é obra da carne? Seria bom a gente anotar, né? Porque às vezes, a gente tem escrito aqui na Bíblia, aqui, mas é só aqui. Isso aqui podia ficar na porta de casa, no caderno, no livro, em algum outro lugar. Não só inserido aqui, porque a gente esquece. A gente não vem nem ler esse texto. Quais são as obras da carne? Isso é aquilo que você não deve fazer, porque combate contra o Espírito. Prostituição. Faz ou não faz? É para fazer ou não fazer? Estou perguntando. É obra da carne. É para fazer ou não fazer? Não fazer. Pronto. Aqui diz para não fazer. Aqui fala também de impureza. O que é impureza na Bíblia de vocês? Tem outra tradução, hein? Impureza, que é para não fazer. O que é? Faz ou não faz? Alguns querem fazer. Lascívia. É assim que está na de vocês? Estou perguntando que muda muito a tradução e até ajuda. Tudo está lascívia? Tem outra tradução aí? Não? Lascívia é a obra da carne. Faz ou não faz? Não. Tem gente que não quer muito com lascívia. Com impureza dá vai, mas com lascívia não. Idolatria. Faz ou não faz? Não? Não? O profeta diz assim, você pode idolatrar o seu carro. Se pode idolatrar o seu filho.
Se pode idolatrar a sua televisão, o seu quarto. Idolatria. Idolatria não é só carregar a Nazaré ali, não. Ah, eu não prostituo. Não, não é para fazer, não. Mas também não é para ser, hein? Idólatra. Idólatra pode, né? Prostituição? Não. Lascívia? Imundícia? Idolatria? Não, isso é 2 pesos, 2 medidas. É ou não é? Idolatria não é contra o espírito? Nós temos que ser idólatra ou não? Ah, tá, porque eu pensei que era só prostituição que não podia. Que era só lascívia que não podia. Feitiçarias. Pode? Um feiticinho só de leve assim e tal. Inimizades. Faz ou não faz? Não. Não pode ter inimizade? Não? É obra da carne. Lascívia não. Mas uma inimizade... Olha, eu tenho uma coisinha contra ti que o fulano disse. Olha, eu só vou te contar porque sou amigo. Esse é o mais maligno, irmão. Olha, quem está te falando é o homem do artigo 42 já. Quando o indivíduo chegar contigo dizendo que tem uma coisinha, mas só vai contar só para ti, porque tu é de confiança, tu grita assim, socorro! Chama uns 5 diáconos e manda peiar esse cabra para não levar lá para o hospital da clínica. A pessoa mais perversa que tem é essa que tem uma coisinha só para ti. Você deve perguntar para mim, por que que é? É porque ela não está interessada no que ela vai te dizer. Ela está interessada no que você vai responder, porque ela tem que voltar lá. Dizia o patriarca José Ferreira Ribeiro que ela é cavalo do diabo. O diabo monta ela. Aí chega naquela casa, faz o trabalhinho, coloca na garupa a carne. Filho de Belial, que semeia contenda entre os irmãos. Rapaz, tu não vem te queixar para mim não, hein? No dia que alguém te disser que tem um negocinho só para ti, o papai conta que tinha um pastor que chegou numa cidade, quando ele assumiu a igreja, chamava-se não sei o que, nascimento para ele. Aí, lá chegou o primeiro irmão lá. Pastor, eu vim falar com o senhor porque você sabe, eu tenho uma coisa aí. O pastor já sabia, né? Perfeitamente, irmão. Como é seu nome? O meu nome? Acho que é o meu da minha mulher. Seu nome? Sua identidade? Como é? Título de eleitor? CPF? Mas o que o senhor quer com isso? Não, eu quero tomar todos esses dados, porque quando o outro chegar aqui, eu tenho que saber quem foi e o que foi que dito. Não, pastor, você sabe, o que eu queria mesmo era pedir oração, porque eu vou fazer uma viagem. Acabou. Tu sabe que fofoca não acaba? É porque você não anota o que a pessoa diz. E o que a pessoa diz, ela não assina. Deixa ela chegar contigo, contar uma história, tu diz perfeitamente. Escreva o que ela disse e mande ela assinar embaixo. Acaba. Mas às vezes o pastor gosta de fofoca. É o pastor que gosta. E aí, meu filho? Não tem. Não. Vamos voltar para a Bíblia. Nós estávamos Eu não. Quem estava na inimizade? Então, inimizade? Não. Vai causar inimizade isso? Vai. Então, busca o teu ouvido. Porfias. Isso é obra da carne. Mas eu não canto como o irmão canta, eu não falo como o irmão fala. O diácono fulano, aquele sim. O meu marido sim. Eu acho que quem devia estar lá era o meu marido. Quem devia estar lá era a minha mulher. Tem que haver porfia
ou é prostituição, feitiçaria, inimizade e lascívia? Porfia, sim ou não? Porfia é feitiçaria, é prostituição, é inimizade, é lascívia. Tudo é a mesma coisa, irmãos. Acontece que o teu mestre te ensina mal. E tem mais. Emulações, sei lá o que é emulação. O que é emulação? Ciúme que está aí? Ciúme? Pode ter ciúme? Deixa eu dar um segredinho aqui para quem tem ciúme. Quem tem ciúme, sabe o que é que ele faz? Ele trabalha a favor do competidor. Deixa o marido saber que a mulher tem ciúme, ele compra logo perfume. Quando tu vê marido fedorento, é porque a mulher não tem ciúme. Quando tu passar e ver algum homem cheiroso, tu pode dizer, artigo 42. É que a mulher está com ciúme. Aí passa perfume nas axilas, irmão, fica parece um porco. E a mulher? Quando tu vê mulher passando um negocinho por trás da orelha dela, é o marido dela que está ensinando aquilo. Olha, isso eu estou vendo. Eu vi como o Jacó estava te olhando. Foi? A maioria das mulheres cometem erro porque os maridos empurram ela ao erro. O marido que faz vistas grossas, por mais que esteja vendo, faz que não vê, passa aquela fervura e ela se comporta. E vice-versa. Irmãs, tu quer apagar esse fogo? Faz vistas grossas. Não vê e nem ouve. Esse espírito emagrece e morre. Tem mais. Iras. Pode ter ira? Olha, eu te perdoo, mas não quero andar contigo. Pelejas. Pode. Dissensões. Heresias. Crer nessa suposta terceira etapa é prostituição, é impureza, é porfia, é inimizade, é feitiçaria. Tudo isso é pregar essa falsa terceira etapa, dizer que Jesus não está mais no trono, que não tem sangue no céu, que não tem mais misericórdia. É todos os mesmos pecados. O que acontece é que às vezes o indivíduo não está praticando estes aqui, mas está praticando o pior, que é a heresia. Estes aqui vai destruir o corpo e a heresia vai destruir a alma. Veja aonde está posicionado. Só que tem mais. Invejas. Sim ou não? Não. Homicídios. Sim ou não? O profeta diz, você mata a pessoa quando mata o caráter dele. E se você não precisa de um punhal para matar a pessoa, nem atirá-lo. Quando você denigra a imagem dele, você o mata. E se os fariseus, eles tentaram matar o caráter de Jesus, dizendo que ele não era. E quando perceberam que nada mais resolvia, então resolveram tirar-lhe a vida. Você nunca mata a pessoa sem primeiro tocar no caráter dele, na reputação. Não deu certo, aí é que você puxa o gatilho. Não existe separação sem discórdia, sem intriga, sem ciúme, sem disse-me-disse, até chega o final de colocar a água quente no ouvido do marido. Bebedices, período de Natal.
e glutonarias. Chegou a hora. Está no dia agora. Bebedices e glutonarias. Nesse final de ano tudo isso vai funcionar. E você vai dizer, eu não. Na minha casa não vai ter bebedices. Você tem que ser um bêbado, tem que estar bebendo bebida alcoólica. Sim ou não? Não. Tem que estar comendo exageradamente. Mas também não pode prostituir. Não pode cometer lascívia. Não pode cometer intriga. Então, estamos de acordo que todos nós estamos amarrados aqui? Ninguém, o Mombrano diz assim, todos nós estamos despidos diante de Deus. Então nenhum aqui pode apontar o dedo para o outro. Porque você não está nesse aqui, mas está nesse aqui. Mas não é assim que nós somos. Nós somos sempre tentados nos apoiar numa coisa para detonar o outro ali. E isso não é um espírito cristão. E quanto o espírito cristão, não vou nem ler os frutos do espírito que não precisa. Eu vou terminar com a participação que eu teria. É nessa expressão que está aqui. No final do versículo diz assim, leiam aí, verso 24. Verso 21. Invejas, homicídios, etc. Invejas. No verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns dos outros. Eu admirei o que o escritor aqui, um rapaz muito simpático, eu gosto muito do que ele diz. Ele diz aqui nesse livro, Interrogação, na página 285, sobre inveja. Todo líder envolve sempre um grande sofrimento. Os insígnios condutores da humanidade não deixam de ser mártires de sua vocação. Ele deve precatar-se da inveja e não subestimar essa arma dos fracos e incompetentes. Que comumente se diz assim, a inveja é a arma dos fracos. É? Gilete é uma arma aparentemente inofensiva, mas deixa cicatrizes e agulha, prego, uma furada de prego. O que é uma furadinha de prego? Eu tenho um santo homem de Deus que vive numa cadeira de roda. Pegou uma furadinha, no terceiro dia, estava em processo de perda da perna. Isso é arma de incompetentes. Eu digo, ao contrário, deve fechar a guarda para evitar o traiçoeiro golpe do pugilista invejoso. Sendo você um líder, logo a inveja alcançará seus passos. Você sabe que a inveja é um misto de ódio e desgosto, provocado pela prosperidade ou alegria de outrem. É também desejo de possuir um bem que o outro possui ou desfruta. É o sentimento de desgosto em face do bem alheio, acompanhado do desejo que esse bem seja destruído. Gênesis 26, 14 a 15. Isaque possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. A inveja está intimamente entrelaçada com a maledicência, murmuração e calúnia. Ninguém pratica as demais se não tiver inveja.
Caluniar é imputar fato falsamente definido como crime. É macular o caráter. É manchar o bom nome do líder. Esta é a calúnia. Calúnia é aquilo que você diz que é quando não existe. Isso que é calúnia. É diferente da difamação. Difamar é quando você diz aquilo que é porque existe. O crime é o mesmo. A diferença é que em um caso não existe. E você afirma. O que muda são as penalidades. Para o caluniador, você tem uma penalidade de 8 meses a 3 anos de prisão. E para o difamador, você tem a penalidade de 6 meses a 2 anos e 8 meses de prisão. Mas todos são passivos de reclusão, tanto a calúnia como a difamação. Dizia Molière: calunieis, toujoure e restaure um peu. Caluniai, caluniai, que alguma coisa há de ficar. Quer experimentar? Pode fazer. Inventa uma história acerca de uma pessoa e deixa ela dar uma volta no quarteirão. E depois vê se aquilo consegue apagar. Nunca mais. Ela marca. Enquanto a maledicência desacredita a pessoa, desmoralizando-o publicamente e matando o seu caráter, a inveja, por sua vez, pode levar o homem a se tornar odiento. O ódio, paixão que impele a causar ou querer o mal de alguém. Sheiko Taniguchi diz que o ódio equivale a uma corrente que mantém presa a pessoa como uma escrava. Goethe dizia: o ódio é um desgosto ativo, a inveja um desgosto passivo. Não é de admirar a rapidez com que a inveja se transforma em ódio. No dia que você vê uma pessoa com ódio da outra, fique certo, antes ela teve inveja. Ninguém tem ódio do outro sem motivo. Não. Invejou primeiro. Quis ser ou ter o que ela tinha. Lamentavelmente, mais sofre o odiento do que o odiado. Essa é a grande lição disso. Aquele que odeia sofre mais. Aquele que tem inveja sofre mais. Aquele que calunia sofre mais. Aquele que difama sofre mais. Aquele que injuria sofre mais. Aquele que blasfema sofre mais. Só quem tem a perder é você. Aquele que guarda mágoa mantém a presença constante do outro dentro de si. Quando você tem questão com o outro, é porque o outro está dentro de você. Os erros dele, os problemas dele, as falhas dele, está dentro de você. Você come com ela, bebe com ela, dorme com ela, ora com ela, toma ceia com ela, adoece com ela, morre com ela e padecerá na eternidade com ela. Pai Abraão, qual é o problema? Eu estou em chamas. Por que causa? Porque eu vim para cá trazendo ódio, inveja, maledicência, calúnia, difamação. Como isso, meu filho? É fogo na língua. Talvez você não tinha lido isso na Bíblia assim, mas é assim que está escrito. A dor dele no inferno era por causa da língua. E eu digo assim: me dá o nome de uma pessoa que sofre de gastrite que não seja invejosa. A gastrite é uma doença extremamente mantida pela inveja, pela calúnia. Toda pessoa que tem problema estomacal é pessoas que caluniam, que invejam, que fofocam, que irritam, que se iram, e etc, etc, etc. Você me ouviu o sermão de sexta-feira.
Eu disse, se você vive harmoniosamente, se você tem paz, tem tranquilidade, eu disse, você não precisa estar tomando medicamento após a refeição. A paz da tua alma é o árbitro. Você come farinha e toma um cafezinho à noite, porque não tem comida. Deita. Claro que você não vai roncar muito com o Anastácio, mas vou lhe falar, você deita e dorme. Mas se você tem ódio, você pode ter dinheiro no bolso, pode trocar melhor indumentária agora no Natal. A tua cara vai identificar no dia 25, no dia 1º, no dia 2. A tua cara mostra que tu és uma pessoa que tem ódio. A Bíblia diz que o rosto demonstra o que vai no coração. E a pessoa que tem inveja, que tem ódio, os ossos enfraquecem. Chama-se tuberculose nos ossos. A inveja, a calúnia, a difamação, ela traz tuberculose aos ossos. A pessoa que não tem intriga, ele pode ser mendigo, mora debaixo da ponte, fala com todo mundo, sorri para todo mundo. Você não vê esses pinguim por aí, esses cachaceiros? Você nunca vê nesses bares aquele fedorento lá, o farrapo, falando mal de alguém. Tomando lá uma pinguinha, comendo o camarão dele, quando tem camarão come barata, faz uma alegria. É só festa. E vive mais do que o crente. Tem crente aí que está nas últimas. Por que tu estás assim? É porque tu fala mal dos outros. Não pode ter saúde. Tu fala com isso aqui, a saúde está aqui, está no cérebro. E o cérebro é o espírito. A Bíblia diz, se a tua mente for sadia, todo o teu corpo é sadio. Se a tua mente for sadia. Se a tua mente não estiver sadia, o teu corpo não pode ter saúde, porque está aqui. É o cérebro que dá ordem. Nós temos aqui uma peça chamada leptina. É aquela que diz, para. Quando você está comendo muito, você recebe uma mensagem que diz assim, chega. Toda pessoa sabe quando deve parar de comer. Ninguém come mais, porque eu nem pensei em comer muito. Não. Tu pode comprar demais, mas comer demais não. O cérebro diz, opa, chega. Eu sempre ilustro com água. Qualquer um de vocês pode fazer essa experiência. Pega um copo com água, como esse aqui assim. E pode marcar aqui. Não olhe para o copo. Pegue seu dedo e coloque aqui no copo. Assim, água que você quer beber. E beba. Quando você tirar da boca, está certinho no seu dedo. Porque o teu espírito diz para ti que tu só precisa só disso aqui. É o teu cérebro. E você diz, mas tem dia que eu bebo demais. É que tu está sem cérebro. Estás sem espírito, ou melhor, estás desordenado. Aí tu adoece. Se o teu espírito estiver normal, que é aqui o controle está bem aqui, porque eu não tenho uma foto do irmão Branda, senão eu ia mostrar para vocês aonde é que ela fica comandando. Por favor. Deixa aquilo ali para você ver. Veja onde é que ela está. Onde está saindo o comando. Ok? Quando ela se posiciona ali, comandando o homem de dentro, tudo que saía da boca dele era assim, diz o Senhor. Ele diz assim, eu tenho uma foto que ele está aqui na lapela do meu paletó, mas não é muito original. Eu gosto daquela que ele está aqui, no comando. Irmão, controla o teu espírito. A Bíblia diz que a pessoa que não controla o seu espírito é como uma casa sem ferrolho. Isto é, sem porta. Uma casa que não tem porta, pergunte para o Salvazinho que mora no mato ali. Entra calango, entra cobra, entra jacaré, entra capivara, entra bode, cachorro, pato, peru.
Porque a porta está aberta, não tem ferrolho na porta. O homem que não controla, termo é genérico, homem e mulher, que não controla o seu espírito, tudo entra. Toda imagem entra. Não é estranho você saber que eu estou praticamente com 60 e tantos dias que não vejo jornais, não vejo noticiário. Eu não sei o que está acontecendo no Pará, no Brasil, nem no mundo. Se ligar uma televisão, eu olho e vejo. Se estiver passando uma novela na televisão, eu olho e vejo. Eu não sou cego. E por que eu estou mais de 60 dias que não sei o que está passando? Porque o meu espírito não depende daquilo. Onde eu estou não tem televisão. Não tem aquela informação, não. Eu tenho que descer a Sodoma para saber o que está lá. Eu tenho que ir para a internet para saber o que está acontecendo no mundo. As notícias vão passar, vão chegar de todas as formas. Abraão não foi em Sodoma nem comprar jornal. Abraão nunca esteve em Sodoma. Mas Elohim veio a ele onde ele estava. Então é necessário que você controle o seu espírito e tenha saúde. Eu estou falando para você como teu pai, como teu irmão. Filhinho, filhinha, tenha saúde. Como eu não posso estar na tua casa colocando tempero na tua mesa, eu estou dizendo para você, controla o teu espírito. Não ouve o que não é para ouvir. Não fala o que não é para falar. Não pensa o que não é para pensar. Vive a tua vida. Lê o livro de interrogação de manhã, de tarde, de noite. Lê a Bíblia, lê as mensagens. Vem para a igreja. Sai das coisas do mundo. Te afasta do espírito de família. Espírito de família é pior do que Satanás. Muitas vezes o diabo não consegue te pegar, mas a tua mãe te pega. A tua irmã te pega, o teu primo, a mulher, e etc, etc. O profeta chega a dizer assim, um homem que casa com uma mulher que é mentirosa, ou ele converte essa mulher, ou esse homem tornar-se-á mentiroso como ela. E a mulher que casa com um homem mentiroso, ou ela converte esse homem, ou ela tornar-se-á mentirosa como ele. Veja com quem tu andas, veja com quem tu conversa, vê o espírito que está nessa pessoa, vê os assuntos que ela tem. Isso tem te trazido edificação, tem te melhorado espiritualmente. Disse a mãe do profeta William Branham, mensagem, porque nós somos uma denominação 121. Filho, quem deita com cachorro que tem pulga, acordará com pulga. Tu sabe que essa mulher que conversa contigo tem pulga. Ela fala mal de ti. Como não falará mal das outras? E por que tu ouves? Por causa de um prato de lentilhas? Por causa de um pedaço de pão? Tu vai sacrificar a tua primogenitura? Deixar de ouvir o que Deus tem falado por ti? Eu posso dizer agora, para a glorificação do Senhor, não é uma felicidade dizer a vocês que eu pude ver e ouvir. Ver com meus olhos e ouvir Deus escondido numa pessoa aparentemente tão frágil aqui ao meu lado ontem à noite, que me tirou de um precipício. Sabe por quê? Porque eu não estava olhando para a fraqueza dele, eu estava olhando para o Deus que estava nele. Tira os teus olhos do homem. Tira os teus olhos da família. A igreja é só problema, porque tu és problemático. Se tu não fores problemático, tu és cura. É só contenda, porque tu vive contencioso. Se tu não está envolvido nisso, é um a menos. Se tu um a menos, disse Deus a Abraão, se tu uma bênção, repitam, se tu uma bênção. E quem era Abraão? Matador de criança. Abraão nasceu e se criou matando criança, oferecendo a divindade. Por isso que para ele não era difícil matar o filho. O pai dele era matador de criança. Isso era próprio de Ur dos Caldeus. Isso era a vida lá do Iraque. Ele era iraquiano. Mas quando Deus o chamou, disse, olha, te afasta da tua parentela, eu não quero mais tu fazendo esses sacrifícios. Tu ainda tens um servicinho, mas fica comigo. Se tu uma, mas separa-te da tua família. Separar-se da família não é sair de casa.
Separar-se do esposo não é sair do lado do esposo. Separar-se da mulher não é deixar a mulher. Separar-se dos filhos não é abandonar a família. É sair do espírito. Os filhos de Jó gostavam de festinha. Não podiam ter uma festinha de Natal que estavam lá. Não podia ter um movimento no shopping que estavam lá. Para todo lado eles tinham uma coisinha com social. É porque a sociedade. É porque a sociedade. Que a sociedade se lixe, que exploda. O petróleo está queimando hoje nos nossos veículos. O que é? É banha, é gordura, é osso da sociedade. As madames do tempo de Noé. É que está saindo no escapamento hoje dos carros. Tudo isso virou petróleo. Não foram os feinhos. Não são os desprezados. Quem sucumbiu foram os entendidos, inteligentes. Deus não está nisso. Você quer, sendo filha, mas você deve ser o Jó desta casa. Você sendo esposa, mas você deve ser a Jó nesta casa. Primo, cunhado, sobrinho, neto, avô, avó, sogro, sogra. Seja você o Jó. Eles saíam para a festa. E Jó corria para a oração. E enquanto ele estava em suas festas, Jó dizia: eu vou fazer um sacrifício por mim e individualmente por cada um dos meus filhos, que pode que porventura eles tenham pecado contra Deus. Não evitou. Não evitou o desastre, mas ele cumpriu a sua parte. Mas depois deu para ele os seus filhos. O profeta diz: os filhos dele voltaram para ele. Irmãos e irmãs, se tu não vê esse resultado hoje, prossegue, minha filha. Talvez você sozinha na sua casa que está fazendo a diferença. Não te mete nessas coisas mundanas de fim de ano, de início de ano, isso e aquilo. Permanece no teu posto. Esse marido só está ao teu lado porque tu tem te mantido nesse posto. Não muda isso por nada. Continua tomando chibé, mas segura esse homem ao teu lado, porque Deus te deu esse potencial. Esquece das vantagens que o mundo dá. Essa é a vantagem do mundo vaidoso, do mundo invejoso, de querer ter algo melhor, mais bonito, mais sublime. Isso não é para você. Nós não somos daqui. Nós pertencemos a um outro reino que não é tão longe daqui, para o qual estamos caminhando. E em qualquer domingo pela manhã, num momento como esse, nós veremos este estrungir. É uma trombeta que soará, e um grande batismo vai infundir nesta igreja. É o grande batismo do Espírito Santo. E os fracos serão fortes. Os nossos corpos combalidos e enfraquecidos são revestidos de incorruptibilidade. Nós chamaremos os mortos, eles ressuscitarão, e nós alçaremos voo para a nossa mansão celestial. Breve vem o grande dia em que luz e ouvir-se ao canto dos revidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor.
te agradecemos, Senhor, nesta manhã, porque sabemos o quanto o Senhor tem sido bom e amável para conosco, o quanto o Senhor quer ter companheirismo conosco, Senhor Deus, o quanto o Senhor Deus tem desejo em nós, em nossas vidas, em nosso espírito, Senhor, que nós ajamos corretamente. E nesta manhã, Senhor Deus, mais uma vez o Senhor desceu, mais uma vez o Senhor tratou, mais uma vez o Senhor chamou, mais uma vez o Senhor bradou, ó grande Deus, mais uma vez o Senhor amou. Deus, Deus dos céus, que jamais sejamos insensíveis ao tratado do Senhor, que jamais sejamos amortecidos ao cuidado e ao abraço do Senhor. Mas, Deus, que nesta manhã possamos ter a sensibilidade, Senhor, a sensibilidade que agrada ao Espírito Santo e a reverência, Senhor, com as coisas sagradas do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que ao sairmos desta casa, que ao sairmos por essas portas, Senhor Deus, possamos sempre ouvir a doce e amável voz do Senhor. Pois mais um ano está findando, Senhor Deus, pois mais uma etapa está terminando, e o que fizemos, Senhor, mas nesta hora queremos nos retratar contigo. Aceita-nos, Senhor. Aceita-nos pela multidão das suas misericórdias, ó grande Deus. Nunca retires tua mão de misericórdia de sobre nós, pois precisamos dela. Nunca permita que passemos a linha da misericórdia, pois logo virá o juízo. Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, esconde-nos debaixo de tuas potentes asas, pois o que será de nós se a sua misericórdia for subtraída, Senhor? Apenas o inimigo, Senhor, terá um caminho fácil para cravar o nosso peito. Mas Deus, nesta manhã, nós clamamos e queremos a Ti, Senhor, junto de nós, abraçado conosco. Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. A Tua paz e o Teu abraço a nós que já nos encontramos cansados. Mas um dia cessará o pranto, Senhor. Cessará o pranto, cessará todo o pranto, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Vai conosco para os nossos lares, Senhor, nos acompanhando, que nada faça perdermos aquilo que temos recebido de Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, que gozo estar com Cristo.